Se o seu bebê ainda não fala e você está preocupada com isso, eu tenho uma boa notícia para você. Os livros infantis podem ajudar. Olá, eu sou a Bel e este é o meu canal. Aqui eu te ajudo a ler para o seu filho do jeito certo. Eu te ensino tudo o que você precisa saber para ler para o seu filho desde bem pequenininho, no jeito que faça com que ele se desenvolva de verdade, com que ele desenvolva todas as habilidades leitoras que os livros trazem para as crianças. Se você está chegando aqui agora, eu quero te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar sabendo sempre que entrar um vídeo novo por aqui. E se você quiser me acompanhar mais de pertinho, pode me seguir lá no Instagram, é @bel.coimbra. Mas então, vamos falar sobre o assunto desse vídeo, o desenvolvimento da fala dos bebês. De acordo com os estudos que avaliam o desenvolvimento infantil, a gente espera que os bebês comecem a falar entre os 12 e os 18 meses de idade. Nessa fase é esperado que os bebês já falem algumas palavras. Palavras como água, mamãe, papai, acabou. A gente não espera que eles falem as palavras perfeitamente, mas eles têm alguns sons, né, que representam algumas coisas. Geralmente, água, que é o aga, alguma coisa do tipo, mamá, papá, au, quando tem cachorro, ou nomes, né, das pessoas. Bom, esses são alguns exemplos que eu lembrei, mas tenho certeza que você tem outros maravilhosos que já ouviu aí pela sua casa. Inclusive, me conta lá nos comentários, eu adoro saber as primeiras palavras das crianças. É tão bonitinho. E a partir disso, entre os 18 e os 24 meses, a gente espera que as crianças estejam falando já entre 50 e 100 palavras diferentes. Depois disso, depois dos 2 anos, aí é uma explosão. O desenvolvimento é super rápido e as crianças logo estão falando frases, estão falando muitas e muitas palavras. Ainda com algumas trocas, que são super fofinhas, mas elas já estão conseguindo se comunicar muito bem. Importante! Cada criança é uma criança, cada criança tem o seu tempo. E é importante que você não compare tanto o seu filho com outras crianças, se isso vai te trazer ansiedade. Mas, se você sente que tem alguma coisa errada, se você sentir que tem alguma coisa ali que, sabe, tiver esse teu sentimento de mãe, procura a opinião de um especialista. Se o seu filho estiver um pouco atrasado em relação ao que é esperado, assim, nesses parâmetros gerais, procura a orientação de um fonoaudiólogo especializado em desenvolvimento da fala infantil. É muito melhor investir em uma consulta agora, cedo, mesmo que seja só por, sei lá, uma ideia, uma neura, um medo de uma jovem mãe e descobrir que tá tudo certo, do que deixar isso e perceber só lá mais pra frente, mais tarde, que tinha realmente alguma coisa errada e que você poderia ter começado a ajudar o seu filho mais cedo. Voltando, esse é o período em que normalmente as crianças desenvolvem a fala. Mas esse desenvolvimento, ele não acontece assim, só por acaso, só se a criança estiver ali parada, ela vai aprender a falar. Não, ela precisa de 2 coisas para realmente começar a falar, mesmo que a criança esteja dentro de todos os padrões. Que coisas são essas? Ela precisa ter contato com palavras, ela precisa ouvir muitas palavras, ela precisa estar inserida em um meio em que as pessoas se comunicam e ela precisar usar as palavras, ela precisa precisar se comunicar. A gente não ensina uma criança a falar pedindo para ela repetir uma palavra, dizendo água, 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 pedindo para que ela repita água. Não, até com algumas coisas, tipo papai, mamãe, o nome de alguém, Dinda, a gente brinca desse jeito, mas as crianças, elas aprendem as palavras pelo uso. Elas aprendem vendo as palavras serem usadas, ouvindo e relacionando o som que elas ouvem com os objetos ou com as ações, com as situações. Além disso, a criança, ela vai começar a falar, ela vai começar a pedir coisas, a usar os nomes das coisas quando ela sentir que é necessário fazer isso. Se a criança estiver crescendo e ela seguir apontando as coisas e você logo atender ela com ela simplesmente apontando as coisas e deixar a vida dela ali muito fácil, ela não vai se sentir motivada
a tentar falar as palavras. Ela vai, ok, eu não preciso falar, as coisas acontecem, se eu só aponto, se eu faço, se eu choro, né? Meus pais, eles entendem o que eu quero e eles me atendem. Para as crianças se esforçarem um pouco mais para falar, elas precisam ter uma vida um pouquinho mais difícil. Por isso, quando seu filho estiver já fazendo aquelas primeiras produções de palavras, quando ele estiver com essas primeiras palavrinhas, pare de atender ele quando ele simplesmente apontar as coisas. Estimule ele a chamar. Ensine, fale pra ele, quando precisa da mamãe, tem que chamar. Quando precisar de ajuda, pede ajuda, ajuda, né? E aí a gente repete um pouco ali as palavras com eles, mas vai estimulando, vai dizendo o que eles precisam fazer nas situações e busque atender só quando eles fizerem realmente aquilo, né? Aquele combinado. Além de sentir essa necessidade de estar em situações em que a criança precise falar, ela precisa ter contato com muitas palavras. E aí, os livros infantis são os nossos melhores amigos. Sempre que a gente conversa com as crianças, elas estão ouvindo palavras, elas estão tendo contato com palavras, e isso vai formando ali aquele léxico delas, né? Isso vai formando aquele repertório de palavras que elas têm e que elas vão começar a usar em algum momento, né? Isso vai fazendo com que elas entendam as situações cada vez mais. Mas se a gente só conversa com as crianças, as coisas do dia a dia, as coisas da rotina, o número de palavras e a variedade de palavras que a gente apresenta para elas é muito pequeno. Para que as crianças tenham contato com outras palavras, com um repertório maior, elas precisam ter contato com outras vivências. Seria lindo poder levar as crianças desde bem pequenininhas a museus, a parques, a zoológicos, a passeios, né, a lugares fora de casa para que elas tenham contato com outras coisas, para que elas aumentem o seu repertório. Mas nem sempre isso é possível. E nessas situações, em todas as outras, os livros são os nossos melhores amigos. Porque os livros infantis, eles trazem para dentro de casa, ali para o conforto do lar e de uma forma bem econômica, um outro mundo. Eles trazem um outro contexto, um mundo cheio de novas palavras, de novas situações, para que a criança vá aumentando o seu repertório. E isso enriquece muito o vocabulário das crianças. Tenho aqui 3 livros que são um sucesso com os pequenos e são ótimos para essa fase. Boa Noite Lua, que é um clássico da Margaret Wise Brown e que é um livro que mostra o universo da casa, do quarto, né? O coelhinho, ele vai dando boa noite para todas as coisas que tem no quarto dele, né? Então tem vários objetos, várias coisas que talvez tenha na sua casa e outras que talvez não tenha, que vocês podem explorar a cada página. Tem esse outro livro aqui, O que o Crocodilo Diz, da Eva Montanari, editado pela editora Jujuba, que é bem legal também. Ele mostra a rotina de uma criança pequena. Tem a rotina desde o acordar, para todas aquelas coisas que as crianças passam em casa, até ir para a escola junto com o papai. Aí tem alguns conflitos que acontecem na escola, várias coisas, né? Várias situações. E o legal desse livro é que a cada página ele traz um universo para que a gente possa explorar com as crianças, né? Ele tem uma história, mas a cada página a gente pode dar uma paradinha assim e olhar, olha, esse aqui é quem? O elefante. E aí a gente vai pedindo pro bebê apontar, cadê o elefante? Depois de algumas, né, não na primeira leitura, mas depois de um tempo a gente chega nessa página e cadê o porquinho? Mostra o porquinho. Aí o neném vai lá, né, o bebê vai e aponta, mostra o porquinho. E assim a gente vai ajudando a criança a ligar as palavras, os sons aos objetos, aos animais e assim aumentar o seu repertório. Outro livro muito legal que faz muito sucesso com os pequenininhos é esse aqui, Uma Lagarta Muito Comilona. Os links para todos esses livros que eu tô mostrando, que são sucesso, vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Esse livro aqui, ele fala da vida de uma lagarta, desde que ela nasce, né, do ovinho ali na folha, até ela virar um casulo e depois sair desse casulo. E tem várias comidinhas, né? Vai passando os dias da semana, tem dia, tem noite, é bem legal. E lá no final, né, a lagarta virou uma borboleta.
Os livros são muito especiais para o desenvolvimento das crianças, mas além de aumentar o repertório, de aumentar o vocabulário dos bebês, que é uma coisa que a gente geralmente associa bastante, né, aos livros infantis, eles ajudam as crianças a desenvolverem muitas outras habilidades. E eu falei sobre todas essas habilidades no e-book Boas Leituras, Boas Histórias, que tá aqui embaixo, também aqui na descrição desse vídeo, e você pode conhecer, né, e saber como estimular isso no seu filho desde bem pequenininho. É só clicar no link e baixar, é gratuito. Aproveite! E por hoje é isso. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. A gente se vê no próximo. Boas leituras, boas conversas e boas histórias. Tchau!